E aí, povo de Deus? Eu sou a Enel e você está no canal Adolescendo com Jesus. E temos mais um vídeo de lição para essa semana, recapitulando o que nós estudamos nessa semana. E estamos na última lição desse trimestre, que é o que nós estamos estudando durante esse trimestre, que é Deus conosco. E o título dessa lição é sua vez, é a sua vez. E não se esqueça, você que não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e aproveita também para ativar o sininho. É só um botãozinho aí embaixo onde tem um sininho para você não perder nada daqui do canal, tá bom? Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo e, sem mais delongas, roda a vinheta. Hoje nós vamos recapitular um pouco sobre algo que aconteceu enquanto João Batista estava batizando pessoas no rio, quando apareceu um certo judeu e houve uma discussão entre ele e um dos discípulos de João Batista. Essa história aqui nós vemos em João 3, do versículo 22 ao versículo 36. Se você quiser ler na íntegra, aqui está muito bem relatado para você entender um pouquinho melhor. Bom, aqui aí houve essa discussão e sobre o que era essa discussão? É o que diz aqui no versículo 26. Diz assim: eles se dirigiram a João e disseram o seguinte: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Os dois estavam falando de Jesus, que Jesus foi batizado por João Batista e estava batizando pessoas também. Várias pessoas estavam seguindo Jesus. Essas pessoas viram esse ato de Jesus como uma afronta a João Batista, porque João Batista estava fazendo isso há muito mais tempo que Jesus. E aí eles acharam que Jesus ele estava errado de fazer isso. Eles não conheciam ainda o chamado de Jesus, não sabiam o que ele veio fazer aqui na terra. E assim, João explicou para eles. É o que está aqui no versículo 29 e no versículo 30. Vou ler para vocês. Diz assim: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. O que isso aqui quis dizer para a gente poder entender um pouquinho melhor? É o que nos pergunta a pergunta de hoje. Diz assim: qual é o ponto principal que João está tentando mostrar? O que ele está tentando mostrar para essas pessoas que fizeram essa pergunta e também para as outras pessoas? João Batista usou o exemplo de ser o amigo do noivo em um casamento. Naquela época, quem organizava o casamento, quem ajudava o noivo, era o amigo do noivo. E aí, João Batista usou esse exemplo para dizer o quê? João veio preparar o caminho de Jesus. Ele veio batizando as pessoas, conscientizando elas sobre a vinda do Messias e foi falando sobre isso. Até que chegou o momento de Jesus aparecer na história. E aí ele veio. E aí as pessoas pensavam que ele veio como roubar o lugar de João Batista, mas não. Tudo estava friamente calculado. Então, as pessoas puderam ali entender por que Jesus tinha esse tanto de discípulos, porque Jesus fazia essas coisas. E tudo isso aí foi explicado para aquelas pessoas por João Batista. Olha só a curiosidade de hoje, algo interessante que Ellen White diz pra gente. Diz assim: Ellen White disse que se João Batista tivesse se apresentado como Messias e liderado uma revolta contra Roma, os sacerdotes e o povo teriam se unido para lhe dar apoio. Ainda bem que João não se deixou levar pela vaidade. Se isso tivesse acontecido, ele teria colocado em risco a missão de Jesus e comprometido sua mensagem de precursor do Messias. Se João Batista tivesse dito que ele era o Messias e que Jesus era apenas um impostor, se ele dissesse isso, as pessoas iriam apoiar ele, claro, e aí haveria uma revolta e tudo isso, toda essa história de Jesus vir à Terra e salvar a gente, estaria tudo perdido. É o que eu disse uma vez em uma das lições que nós estudamos aqui. Tudo estava friamente calculado. E se uma coisinha sim tivesse dado errado, todo o plano da salvação estaria totalmente arruinado. Vamos ler agora o Libertador. Vamos ler um trechinho da página 100, que diz assim:
Por natureza, João tinha as falhas e debilidades comuns à humanidade, mas o toque do amor divino o havia transformado. Ele vivia uma atmosfera livre da contaminação do egoísmo e da ambição. Nos demonstrou qualquer simpatia para com a insatisfação dos discípulos, mas mostrou com alegria daria as boas-vindas àquele para quem havia preparado o caminho. Foi o que nós acabamos de comentar. João, ele não se deixou levar pelas coisas que as pessoas diziam. Se ele tivesse dado ouvidos ao que as pessoas disseram a respeito de Jesus, ele não teria feito o que fez. Ele não teria dito o que disse. Se ele tivesse dado ouvidos às pessoas que certamente foram usadas pelo inimigo para poder fazê-lo cair, e aí a missão de Jesus estaria arruinada, se ele tivesse dado ouvidos a essas pessoas, ele pensaria que ele era o Messias e que ele deveria acabar com todo o governo de Roma e que tudo isso deveria ser resolvido e que ele que iria resolver isso. Se ele tivesse dado ouvidos, tudo isso aconteceria e, como eu disse, tudo estaria acabado. Nada desse sacrifício de Jesus valeria a pena. E então é isso que nós temos que levar para a nossa vida. João Batista, ele não cedeu às tentações. Olha o que diz aqui em um trecho da lição. João não cedeu às tentações ou às pressões do grupo e ainda agiu com humildade. Não quis ser o centro das atenções. Não falou mal das pessoas e não se importou de sair de cena. Simplesmente disse: ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. É isso que nós temos que levar para a nossa vida. Nós devemos levar a humildade que João Batista teve. Nós devemos dizer toda vez para as pessoas, que ele cresça na nossa vida e que nós estejamos diminuindo cada vez mais. Vamos orar para que isso aconteça na nossa vida? Querido Deus, nos ajude para que Jesus cresça em nós, que nós possamos estar cada vez mais voltados para a mensagem que nós devemos levar a este mundo. Nos ajude para que cada vez mais Jesus seja mais importante na nossa vida, que o nosso eu seja acabado, que nós possamos nos concentrar cada vez mais em Jesus. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vai ficando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham recapitulado bem essa lição. E só lembrando a vocês que a partir da lição que vem nós vamos estar com uma lição nova. E nós vamos estar iniciando um outro trimestre. Vamos continuar o mesmo assunto, usando o Libertador ainda. Vamos estar falando ainda sobre a história de Jesus, sobre que nós vamos estar falando sobre isso durante o ano inteiro. E nós vamos estar com uma lição nova, vou trazer aqui para vocês, vou apresentar. Então, semana que vem, aguardem que virão novas novidades com a lição nova. Então, até a próxima recapitulação de lição.